Pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo e a cores, né? Continuo eu ainda com um pouquinho de sinusite, mas a coisa vai andando, nós vamos melhorar. Sou Antonina Berruti, trabalho com a arte do fogo há algum tempo. Então, a minha dedicação é na área da cerâmica e na área do vidro, aonde eu vou envolver a cerâmica em alta e baixa, e o vidro eu vou atingir toda a parte até 1000 graus. Que aí você sabe que quando se fala em 1000 graus, nós vamos atingir a porcelana, nós vamos atingir o raku, nós vamos atingir o assagar. Então, nós vamos atingir várias técnicas. Então, o meu foco, a minha pesquisa é dentro deste processo. E nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, tá? Então, assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês? O que ninguém te contou? Como montar um ateliê de sucesso. Eu acho que eu montei um ateliê de sucesso, assim, ó, com muita liberdade, como é que eu vou dizer para vocês? Com muito carinho, com um cantinho muito especial. O que era esse cantinho? Eu já falei para vocês que eu comecei o meu cantinho muito especial, mesmo, com muita liberdade, com assim, criando a liberdade de criar os conteúdos. Eu comecei na cozinha da minha casa. Então, que reflexo me trouxe este processo? O que aconteceu com isso assim, ó? Reflete o quê? Atrai pessoas que me conheciam, que foram divulgando e foram vendo o meu trabalho. Então o que aconteceu? Eu criei, né? Eu tive a liberdade de criar com muito conforto aquele primeiro passo. O que refletiu? Refletiu em quem? Em pessoas para ver o meu trabalho. Eu consegui mostrar o meu trabalho lentamente. Eu não precisei de grandes, não se precisa de grandes espaços, né? E como é que eu, assim, no momento que eu falar para vocês, eu vou agora descrever como é que eu fiz o meu primeiro caminho. Por isso que eu digo que ele é hoje um sucesso. Vocês podem, porque eu parti assim, ó, num cantinho muito pesado, muito pequenininho, bem pensado, bem planejado. Eu comecei fazendo estudos como eu tinha curso superior, eu fui fazer artes plásticas, aonde eu fui estudar, pesquisar só a arte do fogo. Ali, naquele meu espaço, naquele meu ateliê, que eu fiz aonde? Era assim, ó, era um ateliê dentro da minha cozinha. Era uma cozinha pequenininha de um apartamento que eu tinha, aonde eu morava em uma cidade e as minhas filhas moravam eu estudava em outra cidade. Então, eu tive que me mudar daquela cidade para ficar com as minhas filhas, para acompanhar as minhas filhas. E aí eu fui fazendo, eu já tinha frequentado a faculdade, já tinha entrado como curso superior, e quando eu comecei nos esmaltes, quando eu comecei a aprender a fazer os esmaltes, eu aprendi a fazer uma pecinha na cerâmica, eu fui desenvolvendo, tá? Aí quando eu cheguei no esmalte, o que eu fiz o esmalte? Eu me apaixonei pelo esmalte e aí passei a estudar o vidro. E foi a minha primeira experiência no meu ateliê, que eu tive muito sucesso, que hoje eu já tenho uma caminhada né, de 30, mais de 30, 30 anos, né? Eu chego passando um pouquinho. Então, esse meu ateliê me deu esta. Eu comecei a trabalhar no vidro
E aí as pessoas foram me descobrindo. Eu comprava vidro pequenininho, fazia os esmalte e fazia pecinhas de vidro. Então, o que aconteceu? Começou o meu ateliê, eu comecei a mostrar. Eu fazia pecinhas pequenininhas, eu fazia e ia mostrando. Eu recorria aos ateliês, eu recorria aos meus amigos, eu fazia pecinhas e mostrava. E ali começa a primeira aluna. A minha primeira aluna me trouxe, ela ficou um mês, ela sozinha. Quando, a partir de um mês, foi tão bom, tão criativo, naquele espaço tão pequenininho, dentro da minha cozinha, gente. Era da minha cozinha, que eu já falei para vocês. Então, só terminando, num mês, ela me trouxe mais 3 alunas. Por que eu não podia ter mais que 3? Porque a minha mesa era uma mesa redonda, que nós éramos 4 pessoas, né? Era uma mesa que tinha um lugar para 4 pessoas, eu, meu marido e minhas 2 filhas. Então, ali era a minha cozinha, ali nós fazíamos as refeições. E à tarde, que elas estavam estudando, eu ia para aquela peça e comecei o meu ateliê ali. Naquele ateliê, eu estava com 4 alunos, porque eu só podia ter 4 alunas, porque o espaço era para 4 alunos. Então, ele começou a crescer e as pessoas começaram a me procurar tanto que o que aconteceu? Eu acabei alugando, porque aí já me deu dinheiro, já me deu segurança para alugar uma pecinha a uma quadra da minha casa. Então, com uma pecinha, eu aluguei, fui sozinha para aquela peça, e aí começou, gente, num ateliê pequeno, o que aconteceu? Uma aluna começou a aumentar meus alunos. Tudo em espaço pequeno, tudo em espaço bem pequenos mesmo. Claro que essa peça era uma peça maior do que a minha cozinha, porque já era uma sala que eu tinha posto uma mesa, eu ganhei uma mesa maior, aonde eu já coloquei 8 alunas. Então, eu saí de uma coisa muito pequenininha, que quando eu começava, eu só podia dar aula depois que as meninas já tinham saído, a partir das 2. Então, das 2 às 6, eu poderia ter um percurso de aula. Mas, claro, eu fazia um dia de aula. Nos outros dias eu trabalhava. Só que quando eu começava a trabalhar, chegava uma menina e me dizia assim: mãe, eu quero um café. Ou as meninas, as amigas que estavam ali, o que eu tinha que fazer? Recolher tudo daquela mesa, tirava, dava o café para elas, e depois que era feito o café, eu voltava ao meu estudo. Então, eu ocupava a minha cozinha no momento em que eu precisava de trabalhar. Mas isso aqui, muitas vezes, eu também usei a lavanderia. Né? Muitas vezes eu também usei um quarto, porque aí, como às vezes eu tinha que me mudar, porque as meninas também tinham outro caminho, então você sabe, isso aí corre, né, o caminho, né? Então, outra vez tive que me mudar e ir para quando as meninas pararam de estudar, eu fiquei com aquele ateliê, né, até elas se formarem. No momento que elas se formaram, eu me mudei, fui lá para minha cidade. Retornei para minha casa porque as meninas já estavam resolvidas. Então, aonde eu fiz? Então, por que eu voltei? Vamos voltar no sucesso. Então, eu continuei lá na cidade. Claro, era uma cidade pertinho, 60 quilômetros, é pertinho, não teria problema. Então, eu levei gente da onde eu estava, naquele ateliê pequenininho, e eu montei na minha casa, que era na garagem, tá? Que era uma casa de dois pisos, onde a lavanderia e a garagem ficavam ali. O que eu fiz? Eu coloquei uma cortina, para vocês verem como dá para fazer as coisas quando é bem organizado. Eu botei, não, era uma peça grande. O que eu fiz? Eu botei uma cortina dividindo a lavanderia da garagem. Porque na garagem eu coloquei a mesa, dando espaço para o carro entrar.
Então, se eu fosse dar aula ou se eu fosse trabalhar, eu tinha que tirar o carro. Então, vocês veem como a gente tem que se organizar e tem como trabalhar. Em resumo, tinha gente que fazia aula comigo aqui, que fazia aula comigo na cidade que eu estava com as meninas em Pelotas. Elas iam a Canguçu, que eu tinha ido embora para lá, porque lá que é a minha cidade, lá que eu morava. Né? Então, eu tive alunas que faziam esse percurso. Iam lá uma vez na semana e faziam aula. Aí eu fui indo, mas só que aí foi crescendo a coisa. O meu trabalho começou a criar. E eu comecei a vender muito, gente. Muito, muito. Graças a Deus, eu fiz o meu primeiro sucesso, eu fiz com vidro, com fusem, porque eu me dediquei muito. Aí eu passei a vender até mesmo na capital. Então, nesse percurso, isso aí vai assim, vai caminhando, quando tu vê tem 10 anos, quando tu vê tem 15, quando tu vê tem 20, quando tu vê tu tá com 30. E há 15 anos atrás, eu comecei a voltar. Nesse meio tempo, eu fazia o vidro e fazia cerâmica, tá? Mas sempre muito focada no vidro, porque eu comecei a fazer cubas de vidro, porque antes existiam as cubas de vidro só industriais. E eu comecei a fazer cubas de vidros artesanais. Então, assim, eu fazia os meus moldes, claro, começava pequenininho e depois eu ia ampliando. Aí que está o sucesso da gente. Não adianta vocês começarem quererem fazer grande no início. Não. Então, a importância do espaço. Então, aqui, o que diz aqui a importância do espaço, né? Ela tem que ser o quê? Organizada. Lembra que eu falei na importância do espaço? Lá, quando eu comecei, eu tinha como é que eu tinha que fazer. Depois eu mudei de cidade, o que eu tive que fazer? Eu mudei, eu me adaptei àquela importância do espaço. Tá? Como é que eu vou, assim, ó? Eu tenho que me ajustar, tá? Eu tenho que atrair a confiança. Pode ser bem pequenininho, mas eu tenho que atrair a confiança daquele trabalho que eu estou fazendo. Por que eu tive sucesso lá no vidro? Por que as cubas... Eu já expliquei para vocês que eu não tinha nem noção como é que se fazia uma cuba. E aí eu me encontrei uma vez comprando uns vidros em Porto Alegre, e entra um engenheiro e quis saber. E aí foi o meu... Outra coisa que a gente tem que, assim, ó... pensar quando se cria, quando nós temos a nossa criatividade, é ensinar o correto, tá? Mas não se deixar explorar pelo outro. Eu tenho que dar a importância do meu espaço. Eu tenho que atrair a confiança daquele meu trabalho, a confiança do aluno. Né? Aí por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, é uma coisa muito que a gente tem que prestar muita atenção. Assim, ó, a gente vai crescendo, e assim, ó, mas tu tem que crescer com dignidade, tu tem que crescer com harmonia, tu tem que crescer ensinar o teu aluno a verdade. Tá? É pequenininho, é grande, seja o tamanho, comecem pequenos e aí deem aquela confiança para aquele aluno. Se tu vai fazer uma pecinha pequenininha, faz bem feito, né? Faz aquilo bem acabadinho, esmalta bonitinho. Né? Então, este é o nosso caminho, da importância do nosso espaço. É participar, ó, todo dia eu começar fazendo, né, ocupando aquele espaço. Aquele espaço, às vezes, não é só físico, viu, gente? É o espaço, eu vejo assim, ó, eu tenho um espaço físico pequenininho, que eu vou me organizar, às vezes eu vou ter que mudar, mas também eu tenho que ter aquele espaço de ensinar, de aplicar, de participar, de todo dia, ver todo dia como é que eu vou fazer, como é que eu vou atrair a confiança das pessoas. Não adianta eu fazer um esmalte, tá? Nós vamos falando, por exemplo, vamos falar dos nossos esmaltes, da importância dos nossos esmaltes.
no nosso ateliê. Não é, eu não tenho que estar preocupada só com a peça que eu fiz de cerâmica bem feita, ou o vidro, uma cuba que eu fiz bem feito de vidro, mas o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a importância de como eu vou planejar esse espaço pequeno para ser funcional. Por exemplo, se eu vou fazer uma cuba, eu vou fazer uma cuba de vidro, ou eu vou fazer uma cuba de cerâmica, qual é o espaço que eu tenho? Como eu vou fazer aquilo ali? Né? Como é que eu vou desenvolver aquele espaço que eu tenho ali? Como é que eu vou aproveitar? Como é que eu vou atrair alunos? Lembre que eu falei para vocês que lá no início, quando eu comecei com uma aluna. Aluna, ela levou o quê? Ela levou mais 3. Porque se eu tivesse espaço físico, ela teria levado mais, como levou depois. Como depois cresceu, que eu fui aluguei uma sala, né? Eu fiz o meu espaço físico, né? Eu fiz o meu espaço físico e também fiz o meu espaço na confiança. Eu ensinei o tempo, assim, ó, eu dei mais tempo para criar. E se vocês ensinarem, se vocês terem um ateliê e ensinar, ele tem 2 coisas que ele nos dá. Ele nos dá credibilidade e nos dá dinheiro. E nos dá satisfação. Né? Eu acho que essas coisas, assim, para mim, no meu caminhar, eu tive vários ateliês. Aliás, só uma vez que eu tive um ateliê fora de casa que eu aluguei um espaço. Por quê? Porque eu não tinha mais condições, porque eu cresci tanto lá naquela cozinha que eu aluguei outro espaço. Ali eu fiquei 10 anos. 10 anos eu fiquei com este ateliê, aonde eu fazia, olha só que coisa interessante. Claro que isso são muitos anos atrás, eu moro em Pelotas, né? Então, hoje eu moro em Pelotas, mas eu não sou daqui. Então, o meu primeiro ateliê, quem está me ouvindo, que é de Pelotas, vai lembrar disso. Aí, quando eu fui para esse ateliê, quando eu aluguei esse espaço, eu tive várias alunas, aonde teve 2 alunas. Uma ficou pouco tempo, porque foi embora, não ficou. E aí eu tive, não, na verdade, eu tive 3 alunos. Uma ficou pouquinho tempo, a outra ficou médio, e a outra ficou até eu fechar. Até eu ir embora, ela ficou comigo. Então, essa minha aluna, ela passou a ser minha companheira. Ela pagava o espaço dela, ela fazia o trabalho dela ali comigo, ela criava, e assim, ó, nós sempre tivemos uma harmonia incrível. Quando eu tinha uma técnica nova para ensinar, que eu ia dar conta, ela entrava como aluna. Ela sempre se. Isso até me arrepia, gente. Assim, ó, quando tu faz uma harmonia, quando tu faz uma coisa séria, né? Então, assim, ó, ali eu tive vários alunos. E a essa que eu vou contar para vocês. Eu queria fazer raku. Né? Eu queria fazer raku cerâmica. Todo mundo queria fazer, porque na faculdade a gente fazia. E aí, o que eu fiz? Já tinha os fornos, e até faleceu agora essa semana, a nossa grande amiga Josefina Keber. Então, assim, ó, o que se fez? Eu fiz na rua. Nós queimamos, ela veio aqui, me ensinou a fazer o raku, eu fiz um curso de raku aonde eu ia queimar as peças que eu ia botar, que eu tirava do forno, nós fizemos como é que se diz? Na rua, nós fizemos na rua, no calçamento ali, e as pessoas de carro passavam, muitas pessoas, acho que achavam assim que a gente estava fazendo algum despacho, alguma coisa. Então, vocês veem que o espaço é importante. E isso assim, o segredo está onde? Aonde é que está o segredo? É o espaço disponível, é o espaço organizado, é, é conhecer o conteúdo, o que vai fazer. Começo como?
tá? É o planejar. É o planejar para nos levar o quê? Para nos levar ao sucesso. Lembre que eu saí de uma pecinha pequenininha, aluguei e ali eu me tornei mais conhecida. Então, assim, eu comecei muito pequena. E fui naquela época, aí aluguei aquela peça, eu fiquei 10 anos numa sala, onde eu tinha a sala de aula e aonde eu tinha uma peça que é onde eu colocava os fornos. Então, o sucesso está aqui. Eu hoje me considero uma pessoa com sucesso e tenho condições de dizer para vocês, monte os seus ateliês. Façam as suas diferenças. Façam o seu progresso. Sejam, assim, livres. Se planejem. Vamos fazer pecinha pequenininha? Vamos fazer pecinha pequenininha. Mas façam bem feito, bem planejado, bem estudado. Eu não preciso alugar um enorme no espaço para ter um sucesso, para ter como é que você nome? Não. Eu tenho. O segredo está aonde? É no planejar, é no pensar o que vai fazer, né? É no pensar, é no processo do como eu vou fazer, o que me leva a fazer aquilo ali. Eu vejo o meu sucesso assim de grande carinho, de grande reconhecimento, mas também sempre levei muito a sério. Muito. Eu sempre comecei muito pequeno, nunca quis chegar grande. Nunca quis ser grande. Nunca tive ateliês assim, ó. Nunca. Eu não sei se eu não quis ou se eu não pude. Mas eu acho que o pequeno me tornou grande. Como se diz, né? Sempre o menos é mais. Então, o segredo, minha gente, para começar, primeiro veja assim, ó. Primeiro é a simplicidade. Do pensar o que vai fazer. Tá? É o me organizar. Eu tenho que me organizar. Lembra que eu tinha que parar para dar café para minhas filhas quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo meus trabalhos? E também o seguinte, o dia que eu tinha aula, as horas delas não iam tomar café. Então, como é que eu me planejei? Um dia que elas só chegavam tarde em casa. Então, o que eu tive que pensar? Que eu tinha 4 pessoas para atender, eu tinha uma cozinha pequena para resolver, tá? Eu tinha aonde eu botei o meu forno. Eu comprei um forno usado. Aonde eu botei o meu forno? Eu botei um forno dentro da lavanderia. Eu tirei, como é que eu fiz? Eu tirei a máquina de lavar daquela peça onde estava o tanque, eu tirei aquela peça do tanque, coloquei o meu forno ali e coloquei dentro do banheiro. Então, eu me planejei. Eu coloquei dentro do meu banheiro o quê? Eu coloquei a máquina de lavar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento. Isto foi a minha vida. E eu sempre assim, ó, trilhei muito bem, mas a minha cabeça também me ajudou a fazer isso. Porque eu nunca pensei, né? Então, eu nunca pensei em fazer. Então, fazer um ateliê grande. Ou então eu pergunto, porque eu não queria ou porque eu não podia? Não, porque eu não podia. Então, eu vejo assim, ó, o ateliê é um funil. Imagine vocês, um funil, tá? O que ele tem que ser? Ele tem que ser pensado. Como é que eu vou pensar? Eu estou com a boca desse tamanho. E eu tenho que chegar numa coisinha pequenininha. Porque uma coisinha pequenininha é como eu vou me organizar. Como é que eu vou me manter dentro daquele espaço? Tá? Então, e o que eu tenho que evitar? Tá? O que eu tenho? Então, o que acontece? Eu tenho dúvidas, eu tenho desejos e eu tenho dores. A dor é como chegar. A dúvida, o desejo, é o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que evitar para não dar errado. Como é que eu ia fazer a aula? Dar aula para aquelas 4 pessoas numa cozinha pequenininha, se eu tinha as meninas que naquele dia estavam em casa. Então, não posso.
ela era uma dor, ela era um evitar e ela era um pensar. Então, o nosso ateliê, dentro da nossa estrutura, é um pensar. Ele é um funil. Ele é uma dúvida, como é que eu vou fazer? Ele é um desejo, né? Como eu vou fazer? O que eu vou evitar? E a dor, como é que eu vou fazer? O que me leva a essa dor? Né? O que seria isso? Então, assim, ó, o pensar. Como montar meu ateliê? O espaço é grande ou é pequeno? É individual ou é com parceria? Então, vamos explicar agora para vocês como é que aconteceu comigo isso aí. Como é que eu vou montar ele? Eu montei ele na minha cozinha. Tá? Eu cresci, o espaço era pequeno, mas eu cresci. Quando eu cresci, o que eu cresci? Qual foi o meu crescimento? É sair daquela cozinha com 4 alunos, porque eu já tinha mais do que 4 alunas à espera de mim. Aquelas 3 alunas que ficaram um tempo comigo, uma ficou 10 anos, as outras ficaram menos, mas ficaram. Então, aquilo ali virou o quê? Uma parceria. Por que elas ficaram parcerias comigo? Porque elas também queriam trabalhar e não tinham aquele espaço que eu tinha feito. O que tinha aquele meu espaço? Eu já estava com um espaço maior, que lá na outra eu não podia levar ninguém, né? Então eu já estava com um espaço maior, elas já poderiam trabalhar, elas me ajudavam, eu cobrava um X, elas me ajudavam a pagar aquele espaço maior e elas realizavam a tarefa dela. Então, isto aí eu formei uma parceria. Mas lá, quando eu comecei, eu estava individual. Só que eu fiquei 10 anos nesse processo. Tá? Então, o que aconteceu? Depois de 10 anos que eu fechei o ateliê, que eu fui me embora para outra cidade, que aí eu fiz eu sozinho, aí começou os meus desejos. Qual eram os meus desejos? Não? O que eu queria mais? O que eu queria mostrar? O que eu queria formar? O que eu queria mostrar? Assim, ó, crescer. Como é que eu ia crescer? Então, o meu desejo. Tá, desculpa que eu fui ler um negócio aqui. Tá, o meu desejo era o quê? Era mostrar para a comunidade. Eu tenho desejo de quê? De que a comunidade enxergue o meu trabalho. Então, como é que essa comunidade enxergou meu trabalho? Porque eu comecei pequeno, eu levei os alunos e os alunos propagam. E nesse meio tempo, eu também posso também ter a escolha de não querer ter alunos e só produzir. Eu fiz um caminho paralelo. Por que eu fiz um caminho paralelo? Porque eu precisava de espaço. Eu estava crescendo, meu trabalho estava sendo reconhecido. Por que o meu trabalho foi reconhecido? Porque eu primeiro eu me planejei. O que assim, ó, ou eu vou fazer cerâmica ou eu vou fazer vidro. No momento eu estava precisando de quê? Eu vou fazer vidro porque no momento eu estou focada no vidro, eu estou sabendo trabalhar com o Fusen. Aonde eu comecei a trabalhar as primeiras cubas. Eu lembro assim que eu fiz tanta cuba, que eu levava, eu tinha um carro, tinha um Fuca. Quem não teve um Fuca, né? Quem não ganhou de um Fuca do marido para levar os filhos para o colégio? Que aí ficavam ótimos, não precisavam, né? Então eu tinha um Fuca, mas eu não sabia dirigir em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha um amigo que me disse para mim, Antonina, se tu me pagares a diária, eu te levo. E assim, gente, essa é a minha história.
Assim eu fui levando cubas para Porto Alegre. Vendi muito. Eu não só vendia cubas, eu fazia pecinhas pequenininhas, eu fazia saboneteira, eu fazia pratinhos, eu fazia várias coisas. Então, aonde é que eu fui? Olha o meu desejo. O meu desejo era o quê? Era me expandir, era crescer. E quem me conhece sabe bem direitinho que isso aí que eu estou contando. Quem me acompanha pode dizer, é isso aí, é essa a minha história. Hoje eu estou contando como no ateliê, os desejos, o sucesso do ateliê, eu estou falando no meu, eu estou falando na minha vida. Eu não estou falando no ateliê de ninguém, eu estou falando no meu espaço, como eu tive os meus desejos e como eu tive os meus erros e como eu tive as minhas dores. Tá? Como eu perdi, como eu ganhei. Eu acredito que eu tenha ganho muito mais. Tem certeza? Absoluta. Por quê? Porque hoje eu estou passando a minha história. E não tenho o mínimo constrangimento de dizer que era difícil eu comprar 10 quilos de massa. Como era difícil eu comprar um esmalte pronto. E aí é que vem hoje o meu estudo maravilhoso lá com o meu rico professor, que eu não deixo de elogiar, de agradecer todo dia, né? Com o professor Nelson, o estudo do meu esmalte. Então, hoje eu tenho condições daquele desejo que eu tinha, né? Daquele meu trabalho que eu fiz, de ensinar, de passar os esmaltes que hoje eu trabalho. Você deixou de fazer cerâmica e deixou de fazer vidro? Não se deixei porque não se deixa, né? Mas o meu foco é no meu ateliê, no meu sucesso do meu ateliê. Mas eu ensino a fazer cerâmica, eu ensino a fazer bijuteria, eu dou cursos separados. O meu ateliê hoje é muito pequenininho, porque eu só trabalho. Como é que eu faço o meu desenvolvimento, todos aqueles meus desejos, como é que eu elaboro? Eu moro num apartamento, hoje é só eu e o meu marido. Tinha 3 quartos, um quarto eu desativei e fiz o meu ateliê, que às vezes eu faço live lá. Ali eu faço as minhas peças cerâmicas, ali eu faço meus esmaltes, né? E ali eu também dou cursos. Então, se eu tiver uma aluna só, eu vou lá e dou no meu ateliê, que é pequenininho. Se eu tiver mais de... Agora mesmo eu estava dando um curso de porcelana, eu estava com 3 alunas. Eu dei um curso com 2, depois dei um curso com 3 alunas. Então, o que eu fiz? Eu desativei a minha sala, que é essa mesa aqui que eu estou. Eu tirei tudo e eram duas vezes na semana, para uma turma e para outra turma. Então, o que acontece? Então, naqueles dias, eu dava aula de como trabalhar com a porcelana, como desenvolver a porcelana no seu próprio ateliê, que hoje era um desejo meu, é crescer. Mas eu tenho que ver como é que eu vou fazer para não errar. Então, eu comecei a fazer... Eu estou repetindo o mesmo processo que eu comecei lá 30 anos atrás. Então, hoje eu dou... O que eu faço? Eu faço meus esmaltes e vendo e ensino a fazer. E vendo. Graças a Deus, já estou começando a atravessar os estados, já estou subindo e já estão... Não está descendo porque eu estou aqui embaixo, né? Mas eu já estou pegando bastante gente. Estou vendendo muito? Não, eu vendo o que o meu espaço me permite. Aí vocês perguntam, mas e por que tu não vai para um espaço grande? Será que eu comportaria? Por isso que nós temos que pensar no espaço. Por isso que o ateliê é um funil. Será que eu teria, se eu saísse daqui, dessa minha sala, que tem 3 metros por 3 metros, aonde eu faço meus esmaltes, será que eu teria aqui, hoje, um espaço grande? Será que eu comportaria? Eu não ia querer, assim, gastar um monte de dinheiro,
por um aluguel, por uma luz, por quanto maior é o espaço, mais tu gasta. Então, é isso que nós temos que pensar. Vamos ter o nosso lucro pensado. Façam seus ateliês pequenininhos. Uma coisa assim que eu aprendi muito quando a gente sai, né? Que a gente vê. Isso eu vi assim, na Itália eu vi isso. Quando eu fui em Veneza, eu fiquei impressionado. Impressionado. Eu fiquei assim, ó. Mais me motiva que com o ateliê sempre tem que ser pequeno, começar pequeno. Tu pode depois ter um. Não? Em Veneza, olha, os ateliês tem uns que devem ser assim, um por um. Um por um não, mas um por dois. Tem uns ateliês que chegam a ser, parece um banheiro, de tão pequenininho. Principalmente aqueles que vendem as máscaras. Mas ali elas trabalham naquele espacinho pequenininho, muito pequenininho, e fazem aquelas coisas grandiosas. Então, o que acontece? A dor delas foi qual? Né? Evite. Qual foi? O que ela fez para evitar aquela dor? Ela se planejou. Eles fazem muito pequenininhas coisas. Então, mas eles têm uma maravilha de máscaras. Todos vocês conhecem. As únicas salas que são maiores são as dos vidreiros. Aí são enormes, porque daí não tem condições de ser uma coisa pequena. Porque o tipo de vidro que eles fazem não é o nosso. Mas eu posso fazer, se eu estou fazendo um ateliê de vidro, de fusem, eu posso fazer num espaço pequenininho. Claro que eu tenho que ter um lugar adequado para colocar o meu forno. Então, esse é o processo que a gente tem que pensar que nosso ateliê, o nosso sucesso, ele é um funil. Ele é pensado. Ele tem as dúvidas. Como é que eu vou fazer? Ele tem os meus desejos, que eu acho que é o principal. E o meu desejo entre o funil, o meu desejo, entre a minha dúvida é muito maior que o meu desejo. Porque o meu desejo qual era? Hoje, qual é o meu desejo? É ensinar vocês a fazerem esmaltes cerâmicos. Que vocês podem fazer os seus esmaltes cerâmicos nos ateliês bem pequenininhos que vocês têm. Vocês têm um ateliê grande, tira um pedacinho daquele ateliê, monte uma mesa. O que eu fiz agora? Eu tenho muita matéria-prima e eu tinha guarda-roupas que eram das meninas que eu punha aquele material. Só que o que aconteceu? Tudo ficava fechado. Quando eu queria, por exemplo, eu queria um óculos, eu tinha que ir abrir a porta. O que eu vi? O que eu fiz? Eu tirei aqueles armários que eu tinha e fiz só prateleiras. Aí eu descobri como é que eu montei aquele ateliê para não gastar. Estou fazendo agora, gente. De 2 anos para cá. Tá? Então, até essa semana eu fiz outra prateleira. Eu tirei outro armário antigo que eu tinha. Que eram, claro, coisas antigas, eu ocupo espaço. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu estou precisando de espaço. Eu estou ampliando, mas eu não estou pensando em sair daqui para alugar uma pecinha lá embaixo. Por que eu não vou alugar uma pecinha lá embaixo? Porque não me convém. O barato sai caro. É uma pecinha de R$1.000. Não é assim. Por quê? Tu vai ter que ligar a luz. Aqui tu não vai gastar luz? Vai. Mas tu tem que saber, tu tem que começar a pagar a tua luz no teu trabalho, tu tens que tu não vai aparecer o dinheiro, porque tu tem que pagar a luz. Mas o que aconteceu? Tu fazendo o teu ateliê em casa, tu teve o teu dinheirinho, vou fazer uma conta para aqui, outra conta para ali. Não é assim, no início da vida da gente não é assim. A gente vai fazendo dinheiro, vai entrando dinheiro, vai tapando no buraco, e vai começando. Então, o tempo que eu vou pagar uma conta de luz lá e outra conta de luz aqui, eu faço uma conta só. Então, eu tenho que saber
o quanto eu vou gastar de luz para cobrir aquela conta. Mas eu não paguei outra taxa de conta. Outra coisa, água. Tem que ter água. Tem que ter água. Então, o que acontece? A tua taxa de água, tu vai ver que tu vai gastar, tu vai tirar um percentual daquela tua conta e vai pagar a tua conta aqui. Então, vocês veem que o espaço, não adianta vocês pensarem em um ateliê grande. Pense pequeno. O pequeno se torna grande. E o grande, muitas vezes, se torna muito pequenininho. Às vezes é uma furada. Então, aí, como eu vou superar esses erros? Primeiro, é aquela ansiedade minha que eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho e eu vou de qualquer jeito. Não. Passo a passo. Vamos cortando a ansiedade. Como é que eu vou cortar a minha ansiedade? É aprender que se eu alugar uma peça grande, se eu fizer o meu ateliê de sucesso que eu estou imaginando, se eu fizer meu ateliê de sucesso grande, maravilhoso, lá na rua, tá? Isto é a minha dúvida. Mas também a minha ansiedade que as pessoas me enxerguem. As pessoas não te enxergam pelo espaço. As pessoas te enxergam pelo caminhar de todo dia. Eu acho que o meu caminhar, como eu cheguei até aqui, como alguém me descobriu até aqui, eu comecei a entrar num grupo, e aí depois aí começou, graças a Deus, as lives são uma coisa maravilhosa, mas assim, ó, ela também pode te dar um grande up, como também pode te derrubar. Tem gente, esses dias eu ouvi alguém, esses dias não, é comum eu ouço, eu não ouço as tuas lives, ou eu ouço as tuas lives e acho maravilhosa. Então, existe os dois. E essa ansiedade, essa dúvida, essa coisa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vencer essa minha ansiedade? Eu tenho que pensar. Lembra lá do funil? Que ele era grande? Né? Ele era grande. Depois eu tinha um desejo, mas eu também tinha, ao mesmo tempo, tinha uma dor. Então, como é que eu posso perder essa ansiedade? Uma das coisas, por exemplo, ó, a grande ansiedade da gente, a peça não está em estado de osso para eu queimar. Ah, mas eu quero queimar. E eu vou lá e coloco ela úmida dentro do forno. E ela estoura toda. Por quê? Porque ela não tinha feito o percurso. Até dei umas dicas bem legal. Como perder essa ansiedade para queimar a peça rápido. Dei uma procuradinha que vocês vão encontrar. Tá? Tem uns brinquedinhos ali que eu fiz, umas dicas. Sábado eu estava, como eu ando meio a dodói, então sábado eu resolvi fazer umas dicas para mostrar para vocês que a gente tem assim, ó. Então, a ansiedade. Como é que eu vou vencer esse erro? Ansiedade é erro, gente. Isso é erro. A dúvida me faz erro. Melhor, eu tenho dúvida, eu vou fazer assim. Eu não pensei. Eu tenho dúvida, mas eu não pensei. Então, por quê? Porque eu tenho ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Então, vocês veem quanta coisa caminha junto para eu dominar, para eu ter esse sucesso. Então, vamos caminhar. Vamos fazer uma coisa, um passo de cada vez. Um passo na frente e o outro vai na frente. E assim nós vamos indo. Então, nós temos que evitar o passo a passo. Como é que essa maneira é aquilo que eu disse para vocês. Vamos ser pequenos primeiro. Eu posso ser a vida inteira pequena. Mas o que eu tenho? Eu posso ser sempre pequena. Mas
eu posso, no mesmo tempo que eu sou pequena, eu sou muito grande. Porque eu sou muito grande em quê? Na seriedade, evitar os meus erros. Erros nós sempre teremos, e graças a Deus nós teremos, porque através do erro eu vou ter a minha qualidade. É em cima do meu erro que eu vou ter a minha qualidade. É aqui, é aqui. É aqui que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho um erro, eu cometi um erro de botar ele queimar antes da hora. Então, o que eu tive que fazer? Graças a Deus, eu tive quem me ensinasse que eu colocaria aquelas minhas peças dentro. Vamos lá ver nas dicas que eu passei para vocês. Eu posso acelerar isso aqui dentro do meu forno da cozinha. Por quê? Porque eu trabalho em casa. Outra coisa, eu precisava fazer, o passo a passo para a escolha, como eu ser pequeno, né? Eu sou assim, mesmo que seja pequeno, eu sou pequeno, mas o quê? Pequeno em quê? O que é o meu pequeno? Então, o que é? É criar, vender e dar aula. Então, o meu passo a passo, tá? O meu passo a passo estar. Eu vou só criar, eu vou vender ou vou dar aula. Então, eu vou primeiro criar. O passo a passo é primeiro criar, é o meu pensar lá. O que eu vou fazer? Aí depois eu tenho que vender. Como é que eu vou vender? Porque eu tenho que vender porque eu tenho que ter um lucro. Ninguém vai trabalhar de graça. Ou eu vou dar aula. Mas eu também posso fazer essas coisas sempre. Mas sempre um de cada vez. Lembra que eu comecei trabalhando sozinha, vendendo as culpas, vendendo tudo, e de repente me surge uma aluna, me surge duas, me surge três, me surge quatro, e me surgiu muita gente. E me surgiu muitos cursos. Então, eu comecei muito pequenininho. Continuo pequeno. Mas dentro do quê? Do meu passo a passo. O pequeno é o quê? É ter uma loja grande? É vender muito? Pequeno não, grande, desculpa. Tá? Então, nós temos que saber o nosso passo a passo, o que nos permite. O que eu posso fazer? Então, por exemplo, o passo a passo, eu tenho que saber o quê? O básico. Eu tenho que saber escolher o meu material. Como vou fazer? Se vocês hoje estão fazendo esmalte, não adianta vocês comprar um óxido ou um corante e uma frita pronta. Não. Isto não é esmalte. Esmalte é um processo, é um passo a passo. Para isso existe um esmalte de alta, um esmalte de baixa e uma técnica até 1000 graus. Então, existe uma lista de procedimentos que eu tenho que para eu poder caminhar, para eu montar o meu ateliê com sucesso. Ninguém vai fazer um ateliê de sucesso. E outra coisa, tudo que é muito grande no início, explode. Por quê? Porque não teve o passo a passo. Não teve as dúvidas, não teve as dores. Eu só pensei no sucesso. Não? Só pensei no sucesso. Então, como é que eu me tornei eu e estou convidando vocês a transformar o sonho de vocês em realidade. Eu tenho muita coisa para realizar ainda. Porque por muito que eu saiba, pouco eu sei. Eu acho que isso é a primeira realidade, é a primeira realidade nossa. Mas nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? É transformar aquilo assim, é montar o meu ateliê e transformar aquele sonho em realidade. Eu montei,
Eu tive as minhas perreias, mas hoje eu tenho o meu sonho realizado. O que é o meu sonho realizado? Eu sei fazer, eu estudei, eu sei fazer uma boa queima. Eu aprendi como queimar. Eu aprendi que eu não posso botar uma pecinha que não está em estado de osso dentro do forno. E eu aprendi também o seguinte, ó, que qualquer espaço pode ser o meu ponto de partida. Eu sou tão agradecida, gente, tão agradecida àquela cozinha que eu tinha, que me deu tanto sucesso. E eu nunca tive uma ateliê assim, ó, uma coisa grandona. Talvez até tivesse sucesso com um espaço enorme. Mas eu acho que não há necessidade para tu cresceres, para tu seres conhecida, para te realizar o teu sonho em coisas além do teu pensar, do teu planejar. Eu não importa, assim, ó, o que eu tenho que pensar. Qualquer espaço pode ser pronto para a partida, qualquer um. Eu posso querer o grande, eu tenho dinheiro para montar, tudo bem. Mas acho que nós não temos que pensar no dinheiro. Nós temos que pensar no meu sonho. Como é que eu fiz? Como é que eu realizei? Como é que eu fiz essa textura aqui dentro que eu precisava? Então, assim, ó, o que se tem, assim, qualquer espaço é espaço. Pode ser grande ou pequeno, mas comece no pequeno. Claro, se vocês tiverem dinheiro para montar um ateliê enorme de grande, gente, não vai adiantar nada. Porque o grande tem que estar aqui dentro. O grande tem que estar na humildade de saber como fazer. Então, está onde? A importância do tamanho do investimento que eu vou fazer. Hoje, né? Hoje, o que é importante para mim? É o criar. É algo incrível, é o meu desejo, é o reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. Quando que eu ia pensar que quando eu comecei, num espaço pequeno, que continua até hoje num espaço pequeno, mas faço tudo. Eu consigo fazer meus esmaltes naquele espaço, eu consigo fazer uma peça de vidro naquele espaço, eu consigo fazer uma peça de cerâmica, né? Dentro dos meus limites, dentro daquele espaço, por exemplo. O meu sonho não é ter um forno grande, mas eu tenho um forno que me dê habilidade para eu trabalhar naquela minha proporção, naquele meu ritmo. Então, eu acho que as minhas ansiedades eu fui podando desde o primeiro dia que eu comecei. Por quê? Porque eu tinha. Qual era a minha realidade? Eu não tenho espaço grande, tinha um espaço pequenininho. Qual era o meu sonho? Era fazer aquelas peças. Com a continuidade, as pessoas começaram a me procurar e eu vi que elas queriam aprender. Então, o que me aconteceu? Eu ensinando. Então, primeiro eu comecei só. Depois eu passei a ensinar, que estou ensinando até hoje. Então, hoje eu poderia montar uma sala de aula, eu poderia hoje, economicamente, eu poderia, sinceramente, eu poderia alugar um espaço e formar um belo ateliê. E não ia ter assim, ó, não estou me achando que eu não ia. Eu teria bastante alunos. Eu responderia. Eu acho, eu cobriria aquela despesa. Mas aquele meu sonho não é aquele ali. O meu sonho é fazer, mas as pessoas que sonham fazer grande e que tenham condições, então pode fazer. Mas o meu sonho qual é? É eu ficar dentro do meu pequeno espaço,
realizando o meu sonho com qualidade e com respeito. Então, aquele meu sonho, que diz lá no início, como é que diz a primeira, né? O transformar, como é que eu transformei o meu ateliê em realidade? Como é que eu transformei o meu ateliê no meu sonho? Eu hoje tenho. E acho que tenho o meu sonho realizado. Não importa o tamanho que for. O importa é que o meu sonho seja realizado. O importa é que vocês vão procurar estudar, gente. Ouçam live dos outros. Eu comecei a contar e não terminei. Tem gente que diz assim, ó. Eu gosto muito de, assim, ó. Quem não gosta de elogios, né? E eu sempre tenho um bom retorno. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu não tive tempo de assistir a tua live. Live, gente, a gente ouve. Live a gente ouve. Live é leitura. Então, às vezes eu fico assim, encabulada, eu não tive tempo. Aí me dá vontade de dizer assim, ó, que tempo é preferência, né? É escolha. Mas não é, é saber o que eu estou passando. Eu estou contando para vocês que a gente tem que assistir as lives de todo mundo. Essa aqui eu não gosto. Eu não gosto da voz dessa pessoa. Não é? A gente não é assim? Eu gosto muito dessa pessoa. Eu, se pudesse nomear um monte de gente que eu adoro assistir, eu assisto assim, ó. Às vezes não é nem a minha área, mas eu gosto de ver como ela se comporta como tal. Como é que ela planeja? Todas as pessoas que fazem suas lives, tá? Elas contam a sua história ou elas tentam mostrar para vocês como se faz. Então, sempre é um aprendizado uma live. Seja a minha, a tua e a nossa ou a vossa. Claro que eu quero que vocês assistam as minhas, não tenho a menor dúvida. Entendeu? Porque esse é o meu sonho, é passar, é ensinar aquilo que eu procurei. Eu sonhei com isso. Eu pensei isso. Eu tive as minhas ansiedades com isso. Tive. É bem como se diz ali, ó, não importa o tamanho ou o investimento inicial. Importa que eu tenha o meu sonho realizado. Dê o primeiro passo. Hoje crie algo importante, algo incrível. Dá o passo. Eu dei. E eu dou. Eu erro. Mas eu também acerto. Né? Todos nós somos assim. Eu não estou dando conselho, nada, só hoje quis mostrar para vocês. Deem o seu primeiro passo. Façam a sua pecinha, seja de argila, seja de esmalte, seja de vidro. Eu tenho no YouTube um curso onde eu falo, tenho boas alunas e tenho assim gente que já está ganhando dinheiro. Que eu dei o primeiro curso, que eu falei sobre os 1000 graus. O que é os 1000 graus? Está lá na plataforma. O que é os 1000 graus? São todas aquelas técnicas que existem num forno de até 1000 graus. Tá? Então, pegou a cerâmica, pegou decalque, pegou vidro, pegou porcelana. Tá? Eu ficava assim, ó, encantada. Como é que se fazia? Eu comprava. Hoje eu não compro mais. Hoje eu ensino. Como é que se faz um esmalte de vidro? Como é que se faz um esmalte para porcelana? Uma coisa que vocês podem fazer em casa. Como é que vocês fazem um esmalte para o raku? Isso tudo está dentro lá dos 1000 graus. Tá? Naquele curso de 1000 graus.
Agora eu montei outro curso, a minha plataforma montou meu grupo, né? Eu trabalho para a plataforma do Humberto, né? Que ele me convidou, e eu sou muito, muito grata pelos ensinamentos que ele me dá, porque eu não sei nada de internet. Eu sou zero esquerda. Mas, assim, eu sei o que eu estou dando. Então, por exemplo, agora eu montei um curso, aliás, eu dou aula nessa plataforma, dos esmaltes, como fazer esmaltes de baixa, isto é, para cerâmica. Então, como é que é este meu curso? Eu vou lá e ensino, são 2 blocos bem distintos. Eu vou explicar como é que se faz os esmaltes para baixa, até 1000 graus. Ele chega até 1050, 1100, dá bem legal, queima bem. Então, o que eu fiz? Eu estudei todas as matérias-primas que vai se envolver dentro de uma temperatura de 1000 graus. E os corantes e os óxidos, as cores, que nas cores eu ensino, que eu acho que assim, que todo mundo, até mesmo para quem trabalha em aquarela, que deve fazer, né? É uma coisa, é o triângulo das cores, é como se acha uma cor. Eu quero um rosa pink. Como é que eu faço um rosa pink? Então, eu vou saber, eu tenho que estudar, pensar quais são as cores, vou lá, olho a cartela de cores e como é que eu vou fazer eu encontrar um rosa pink ou um azul calcinha? Você sabe o que é o azul calcinha, né? É o azul neném. É chamado de azul calcinha. É o azul neném. Então, como é que eu vou fazer? Ou eu chegar a um cinza. Então, isso aqui nós vamos aprender no quê? No triângulo das cores. É como se faz as cores. Que estas cores dão para o esmalte de baixa e dão para o esmalte de alta. Qual a diferença entre o esmalte de baixa e o esmalte de alta? O esmalte de baixa vai me dar até 1000 graus. A cor eu vou achar no triângulo. A minha cor principal são as primárias. Das primárias eu vou partir para as secundárias. Das secundárias eu vou partir para as terciárias. E assim eu vou sucessivamente diluindo um e outro. Isto é, eu pego um corante, pego outro corante, pego 3 corantes e eu vou fazendo o cruzamento deles com percentual. Então, aqui o que eu tenho? Eu passei a explicar para vocês o que era a cerâmica de baixa, tá? E agora eu passo a explicar para vocês o que é a cerâmica de alta. A cerâmica de alta é aquela... Por que ela surge? Ela surge porque existem as louças. As louças não permitem pratos. Quando se fala louça, hotelaria, cada um tem um conceito, tá? Então, o que se acontece? Eu passo a explicar para vocês o que é o esmalte de alta. O esmalte de alta é outra composição, são outras matérias-primas. Então, o que acontece? São matérias-primas que são queimadas em alta temperatura. Aí eu tenho que achar um outro elemento que vai me baixar aquela temperatura. É que nem eu faço um café, eu sirvo um leite, fervo ele. O café ficou muito quente. Então, quando ferveu, pegou uma temperatura lá em cima. Então, é uma matéria-prima que eu tenho de uma temperatura lá alta. Então, como é que eu vou fazer com que baixe essa temperatura? Porque existem matérias-primas nas fórmulas, existe uma composição que eu vou dar, que vocês têm lá, tá? A composição daquelas 4 elementos. Um vai baixar, o outro vai aumentar. Então, esse é o caminho. Então, por isso que tem essa diferença. Quando se trabalha com esmalte de baixa, eu sei que os elementos não são tão altos. E se for muito alto, os outros vão baixar. Por isso que aqui surge a frita.
A frita vai dar o equilíbrio, né, do feldspato, da nefelina, do caulinho. Entendeu? Aí que nós vamos aprender a separar uma coisa da outra. Ele não é a mesma coisa. Ah, Antonina, então eu vou aprender a saber qual é a temperatura do feldspato? Não, não preciso saber isso aí. A fórmula já, quando se faz o esmalte, quando a gente vai estudar o esmalte, a fórmula já vem pronta. Você não se preocupe com isso aí. Ah, mas eu tenho que saber. Aí é outro processo, aí é o processo teu. Vai estudar como eu fui estudar. Mas eu tenho que saber o quê? Quais são os elementos que a fórmula está me fornecendo para eu fazer aquele esmalte de alta ou de baixa. Tá? Então, vocês não vão se preocupar, eu não vou ensinar, porque até nem mesmo eu sei todas elas, a não ser que eu vá para ver a tabela. Como é que eu sei? Eu vou ter que ir lá para a tabela ver. Então, eu quero fazer um esmalte de alta. Tá, aprendeu o esmalte de alta com a Antonina deu 2, 3 fórmulas, e agora? Terminou? Não. Agora começou vocês. Eu não vou dar todas as fórmulas que existem no mundo. Comprem livros, ou também eu procuro. Claro, eu tenho um professor que me orienta. Eu tenho um orientador. Então, todos os meus esmaltes que eu faço, pode ser uma vez, uma não, nunca tem menos de 3 vezes. Mas tem 10, tem 15, até eu acertar o que eu quero. Mas se você não tem um orientador, como eu tenho a sorte de ter um orientador, que fazem mais de 12 anos que eu tenho esse orientador, que eu às vezes até nas férias, às vezes eu incomodo ele. Procuro não, mas sabe como é que é? Então, porque às vezes eu também tenho a minha ansiedade de aprender a fazer aquilo ali. É natural. Então, vocês, gente, vocês não... A melhor coisa que tem é vocês começarem a entender qual é o fundamento de cada fórmula, de cada elemento. No esmalte no esmalte de alta, existe 4 fundamentos. Existe uma média assim, ó. Que chama 4, 3, 2, 1. 40% um elemento, 30% de outro elemento, 20% de outro elemento e 10% de outro elemento, para depois a cor. Então, aquilo ali é uma forma. Então, vocês já podem começar. Olha, tem muita gente que vai para os livros e vai aprender e está fazendo coisas muito boas. Façam os seus esmaltes. Criem os seus esmaltes. Domine suas ansiedades. Ah, não deu certo. Não dá? Às vezes não dá mesmo. Eu compro uma matéria-prima de um, uma matéria-prima de outro. Eu não tenho referência de um, eu não tenho referência. Desculpe, gente. Mas eu acho assim, ó, que eu cheguei aqui convidando vocês, acho que já estamos quase numa hora, se não tiver mais, convidando vocês a sonharem com seus ateliês, a planejarem seus ateliês e criar o seu mundo, realizar os seus sonhos. Realizar os seus sonhos. Um bom Natal, um ano novo feliz. Tchau.